O episódio do censo de Davi, narrado na história do rei Davi, envolvendo a contagem do povo e a subsequente indignação de Deus, é intrigante e suscita questionamentos. Por que a simples contagem de pessoas deixaria Deus irritado? Vamos explorar a narrativa, começando por 2 Samuel 24,1, que relata a ira do Senhor contra Israel e como ele instigou Davi, dizendo: Vai e faça um censo de Israel e Judá. Contudo, surge uma reviravolta em 1 Crônicas 21,1, que menciona Satanás, o adversário, como aquele que permaneceu contra Israel e incitou Davi a contar a população. A dualidade entre Deus e Satanás neste relato pode ser desconcertante. No entanto, é possível considerar a ideia de que, por vezes, Deus permite que Satanás age em prol de seus próprios propósitos. É semelhante a um professor que permite que um aluno mal comportado cometa um erro para que possa aprender uma lição. Deus, da mesma forma, pode usar as ações de Satanás para ensinar disciplina ou refinar seu povo. Parece que foi exatamente isso que ocorreu com Davi. Ele optou por contar o povo de Israel e Judá, mas isso desencadeou problemas. Aqui reside o dilema na narrativa, pois a origem da incitação ao censo não é claramente atribuída a Deus ou a Satanás. Contudo, podemos entender que, independentemente da fonte, Deus pode transformar até mesmo as ações de Satanás em instrumentos para ensinar valiosas lições e disciplinar seu povo. Às vezes, um rei só contava o que pertencia a ele, mas Israel não pertencia a Davi, pertencia a Deus. Contar o povo sem a ordem de Deus era como afirmar que essas pessoas eram suas, e não de Deus, revelando orgulho e falta de confiança nele. Agora, você pode estar se perguntando qual é o problema de um censo. Em Êxodo 30,12, Deus instruiu Moisés sobre a maneira correta de realizar um censo, e cada pessoa contada deveria pagar um resgate para evitar uma praga. Isso servia para reconhecer que todos pertenciam a Deus. No entanto, Davi não seguiu essa regra. Ele contou o povo como se fossem seus. Depois de perceber seu erro, Davi confessou em 2 Samuel 24,10: Eu pequei muito no que fiz, agora, Senhor, por favor, tire a culpa do seu servo. Fui muito tolo. Davi reconheceu sua grande falha. Em seguida, Deus deu a Davi 3 opções de punição: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos ou 3 dias de praga. Davi escolheu a praga, confiando na misericórdia de Deus sobre o homem. Mas, por que essa escolha? Deus puniria toda a nação pelo erro de Davi, o que é um erro difícil. Em 2 Samuel 24:17, Davi viu o anjo que estava causando sofrimento ao povo, e ele falou ao Senhor, dizendo: Só eu pequei e fiz coisas erradas, mas por que essas ovelhas de Israel merecem isso? Por favor, deixe sua mão ser contra mim e a família da casa de meu pai. Esse versículo nos lembra que as ações de um líder podem afetar muitas pessoas, talvez sendo uma lição sobre as consequências do pecado, tanto pessoal quanto coletivo. Houve um momento de misericórdia destacado em 2 Samuel 24,16. Enquanto o anjo estava trazendo destruição, Deus sentiu compaixão e disse: Basta, retire sua mão. Isso mostra que mesmo no castigo, o coração de Deus é movido pelo amor e pela misericórdia. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, é um lembrete de que Deus é soberano, está no controle mesmo quando as coisas parecem confusas ou difíceis. Segundo, destaca a importância da humildade e obediência, pois o orgulho de Davi resultou em consequências severas para toda a nação. Por fim, é uma poderosa lição sobre a misericórdia de Deus, e mesmo ao disciplinar, ele o faz com um coração compassivo, como lemos em Salmo 18,30, onde Deus é descrito como um pai perfeito. Apesar das falhas de Davi como pai, a história do rei Davi e seus filhos nos ensina sobre eventos dramáticos e consequências dolorosas, indo além do comum. Esta é uma história de heroísmo e vitória, que nos leva a mergulhar profundamente no reino da dinâmica familiar, falhas pessoais e no severo julgamento de Deus. Vamos lembrar de Amnon, filho de Davi. Ele cometeu um pecado terrível ao estuprar sua meia-irmã Tamar, que também era irmã completa de Absalão. Ao ouvir isso, Davi ficou furioso, mas não tomou nenhuma ação contra Amnon. Essa falta de ação desencadeou uma série de eventos com consequências devastadoras. Absalão, queimando de raiva e se sentindo traído pela inação de seu pai, acabou assassinando Amnon.
Depois, Amnon desenvolveu um ódio extremo por Tamar, maior do que seu amor por ela. Ele ordenou que ela saísse, mas ela se recusou, dizendo que seria pior ser expulsa do que o que ele já havia feito a ela. Ignorando-a, ele chamou seu servo para expulsá-la e trancar a porta. Tamar estava vestida com um manto de mangas compridas, como as filhas virgens do rei costumavam se vestir. Seu servo a levou para fora, e ela, em sua tristeza, colocou poeira em sua cabeça, rasgou seu manto e clamou por ajuda ao partir. Seu irmão, Abelão, tentou confortá-la, pedindo-lhe para não levar a sério o que aconteceu, pois Amnon era seu irmão. Tamar acabou isolada na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi ouviu falar de tudo isso, ele ficou muito zangado, mas não conseguiu tomar nenhuma atitude. Abelão, por sua vez, não falou nem bem nem mal sobre Amnon. Absalão odiava Amnon por ter violado sua irmã Tamar, conforme registrado em 2 Samuel capítulo 13, 15,22. Como pai, imagine como você se sentiria se caos e injustiça estivessem se desenrolando dentro de sua própria família. Se ficasse apenas observando, seria como falhar em disciplinar Amnon. David não apenas permitiu que a injustiça não fosse abordada, mas também enviou uma mensagem aos outros filhos de que tais atos poderiam ficar impunes. Era como dizer aos seus filhos que não há problema em fazer o que é errado, que não haveria consequências. Quando Absalão retornou após matar Amnon, David agravou ainda mais seus erros. Em vez de lidar com a situação, isolou Absalão, criando mais ressentimento e divisão. Absalão, deixado para remoer em sua raiva e mágoa, acabou conspirando contra seu próprio pai. Podemos ver o efeito cascata dos erros de David em ação, como uma pequena rachadura em uma barragem que eventualmente leva a um colapso catastrófico. Ao não abordar os pecados de seus filhos, Davi não apenas falhou como pai, mas também como rei. Sua negligência teve repercussões que ultrapassaram sua família e afetaram toda a nação de Israel. Esta história é um lembrete das consequências da negligência e da importância de lidar com os erros, especialmente dentro de nossas próprias famílias. Todos os pais são chamados a liderar suas famílias com amor, disciplina e sabedoria. Negligenciar essa responsabilidade pode levar ao caos não apenas em nossos lares, mas também na comunidade em geral. As consequências das ações de David são um alerta para todos nós. A inação de Davi foi motivada pelo medo. O julgamento de Deus sobre o pecado de Davi não visava apenas puni-lo, mas corrigir os erros que surgiram devido à negligência dele. Foi uma correção dolorosa, mas necessária. Deus se preocupa profundamente com a forma como educamos nossos filhos e como lidamos com a injustiça. O que podemos aprender sobre negligência parental na história de Davi? Primeiro, é um chamado para sermos proativos e abordarmos os erros, especialmente dentro de nossas famílias. Não basta apenas ficar com raiva do pecado, devemos tomar medidas para corrigi-lo. Em segundo lugar, é um lembrete de que nossas ações ou a falta delas podem ter consequências de longo alcance. Devemos ter cuidado na forma como lidamos com os desafios e conflitos em nossas vidas. Esta história nos deixa com dúvidas, mas também nos ensina a confiar na vontade de Deus e em seus caminhos perfeitos, mesmo quando não os entendemos completamente. Seus planos são sempre para o nosso bem, mesmo quando envolvem disciplina ou correção. Então, da próxima vez que se sentir intrigado com algo na Bíblia ou na vida, lembre-se do censo de Davi. Ele nos lembra que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, e seus planos, mesmo quando envolvem julgamento ou disciplina, estão enraizados em seu amor e soberania perfeitos. Amar a Deus, aquele de quem ouvimos muitas vezes ser o mesmo Deus que julga seu povo, às vezes até com severidade, é uma pergunta válida. Vamos começar pensando sobre quem é Deus. A Bíblia nos diz muito sobre seu caráter, ele é amoroso, misericordioso, santo e soberano, entre muitas outras coisas. Deus é todas essas coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. É importante lembrar disso ao tentarmos entender suas ações, incluindo seus julgamentos. Então, por que Deus julga as pessoas que Ele ama? É como perguntar por que os pais disciplinam seus filhos. Os pais amam seus filhos da maneira certa, mas às vezes têm que corrigi-los, estabelecer limites e até mesmo puni-los quando agem mal.
Isso não é porque gostam de machucar as crianças, mas porque desejam o melhor para elas. Os pais sabem que entender o certo e o errado, aprender com os erros e enfrentar as consequências fazem parte do crescimento e de se tornarem pessoas boas e responsáveis. Da mesma forma, o julgamento de Deus faz parte de seu amor. Não se trata dele ser um justiceiro zangado, mas sim de ser um pai amoroso que busca o melhor para seus filhos. Quando Deus julga, muitas vezes é para corrigir, trazer de volta ao caminho certo e ensinar lições valiosas. Por exemplo, na história de Israel no livro de Amós, Deus diz a Israel que enviou pragas, matou jovens com a espada e capturou cavalos como forma de correção. Mesmo diante disso, Israel não se arrependeu. O Senhor parece duro em Amós 4,10, certo? No entanto, precisamos considerar o contexto em que Israel se afastou de Deus, desobedecendo seus mandamentos e ignorando seus ensinamentos. O julgamento de Deus foi um chamado de alerta, uma medida drástica para trazer seu povo de volta para ele. É como quando uma criança corre para a rua, e os pais gritam para impedi-la. O grito pode assustar a criança, mas os pais fazem isso para protegê-la, não para prejudicá-la. Os julgamentos de Deus na Bíblia muitas vezes servem a um propósito semelhante, em proteger-nos de desviar-se demais e trazer-nos de volta à segurança, de volta para Ele. Deus é justo e santo, o que significa que Ele não pode simplesmente ignorar o pecado. O pecado, por sua própria natureza, vai contra tudo o que Deus é. Se Ele ignorasse o pecado, não seria justo, e se Deus não fosse justo, Ele não seria Deus. Assim, quando Deus julga, trata-se também de defender a justiça e a retidão. No entanto, o julgamento de Deus é sempre temperado com misericórdia e graça. Ele não nos trata como nossos pecados merecem, conforme Salmos 103,10. Ele é paciente conosco, dando-nos chances de voltar para Ele, como afirmado em Ezequiel 18,23, onde Deus declara que não tem prazer na morte dos ímpios, mas sim quando se desviam de seus caminhos e vivem. Ao ler sobre os julgamentos de Deus na Bíblia, lembremo-nos de ver através das lentes de todo o seu caráter. Sim, Ele julga, mas o faz como um Deus amoroso, justo e misericordioso. Seu objetivo final não é nos punir, mas nos trazer de volta a Ele para corrigir-nos e ajudar-nos a crescer. Lembre-se de que Deus vê o quadro geral, Ele conhece o começo e o fim, e tudo o que Ele faz é guiado por seu amor e sabedoria. Faz parte de um plano maior, um plano para o nosso bem final e sua glória. Na conclusão, Deus julga porque Ele nos ama. Seu julgamento é parte de seu cuidado conosco, seu desejo de nos proteger, e seu compromisso com a justiça e a retidão. Ele busca nos trazer de volta a Ele, ensinar-nos e ajudar-nos a crescer. Através de todo o seu amor, misericórdia e graça, Ele está sempre trabalhando. Vamos orar. Pai Celestial, estamos diante de Ti hoje, humildes, buscando compreensão sobre como Tu trabalhas em nossas vidas, especialmente quando se trata de lidar com nossos pecados, como fizeste com Davi. Sabemos, Senhor, que Teus caminhos são mais altos que os nossos, e Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Ajuda-nos a entender, mesmo que de forma pequena, a profundidade da Tua justiça e a seriedade com que vês nossos pecados. Senhor, lembramos a história de Davi, um homem segundo o Teu coração, mas não isento das consequências de suas ações. Ele foi um grande rei, amado e ungido por Ti, mas também caiu em pecado profundo. Sua história nos ensina que ninguém está fora do Teu alcance, mas também que nenhum pecado é pequeno demais aos Teus olhos. Ajuda-nos, Pai, a entender que nossas ações têm consequências, e andar em Teus caminhos não é apenas evitar erros, mas viver uma vida que honre e reflita Teu amor e santidade. Deus, confessamos que, como Davi, muitas vezes falhamos, cometemos erros e às vezes, escolhemos caminhos que não estão de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que pecamos contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Assim como estendeste graça a Davi, quando nos arrependemos, oramos por Teu perdão. Senhor, reconhecemos que, assim como Davi, somos seres humanos suscetíveis ao pecado e muitas vezes falhamos em viver de acordo com os Teus mandamentos. Pedimos a Tua misericórdia e perdão por todas as vezes em que nossas ações não refletiram a Tua santidade e amor. Assim como Davi buscou a Tua graça e arrependeu-se de seus erros, também buscamos a Tua graça para nos guiar em nossas jornadas.
Ajuda-nos a compreender mais profundamente a tua justiça, Senhor, e a valorizar a seriedade com que vês nossos pecados. Que a tua luz ilumine nossos corações e nos leve a uma vida mais alinhada com a tua vontade. Concede-nos sabedoria para reconhecer as consequências de nossas escolhas e força para resistir às tentações que se apresentam em nossas vidas. Assim como tu cuidaste de Davi, cuida de nós, Senhor, em nossas fraquezas. Que possamos aprender com as lições da história de Davi, lembrando-nos de que o teu amor é incondicional e que, mesmo diante de nossas falhas, tu estás disposto a nos perdoar e nos guiar de volta ao teu caminho. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, transformando-nos diariamente para que possamos refletir mais do teu amor e caráter em nossas vidas. Capacita-nos a viver uma vida que glorifica a ti, nosso Pai Celestial. Oramos tudo isso em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E misericórdia em nossas vidas, cria em nós um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de nós. Assim como Davi orou no Salmo 51, também pedimos força para enfrentar as consequências de nossas ações com graça e fé quando somos disciplinados. Ajuda-nos a lembrar que é por teu amor e desejo pelo nosso bem-estar que nos permites enfrentar os resultados de nossas escolhas. Que essas experiências nos aproximem de ti, refinem nosso caráter e nos conduzam pelo caminho da justiça. Senhor, em teu julgamento, vemos também tua misericórdia, que não abandonaste Davi e não nos abandonas. Tu és um Deus de segundas chances, sempre pronto para perdoar e restaurar. Ajuda-nos a abraçar plenamente o teu perdão, sabendo que, embora nossos pecados sejam como a escarlate, eles serão brancos como a neve por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao refletirmos sobre a vida de Davi, permita-nos aprender com seus erros e seu coração por ti. Inspira-nos a buscá-lo de todo o coração, a caminhar em teus caminhos e viver uma vida que seja agradável aos teus olhos. Que possamos, como Davi, ser conhecidos por nosso amor por ti, apesar de nossas imperfeições. Também oramos por aqueles entre nós que podem estar lutando contra a culpa e a vergonha devido a pecados passados. Lembra-os, Pai, de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ajuda-os a saber que teu amor e perdão estão disponíveis para eles, assim como estavam para Davi. Deus, ensina-nos a ser humildes, reconhecendo nossa necessidade de tua orientação e sabedoria todos os dias. Ajuda-nos a confiar em tua força e não na nossa para fazer escolhas que te honrem e ser uma luz neste mundo, refletindo teu amor e graça. Finalmente, Senhor, oramos por. Conceda-nos coragem para encarar cada dia com confiança em seu amor e perdão. Que possamos viver na liberdade que surge do entendimento de que somos perdoados e amados por ti. Auxilie-nos a estender esse mesmo amor e perdão aos outros, recordando que também fomos abundantemente perdoados. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Ao viver na liberdade do amor e perdão de Deus, somos capacitados a transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Se você busca inspiração, sabedoria e reflexões sobre a fé, não deixe de conferir o nosso canal no YouTube. Juntos, vamos explorar a jornada espiritual, aprender com as lições de Davi e descobrir como o amor e a graça de Deus podem moldar nossas vidas. Inscreva-se agora para fazer parte dessa incrível jornada de crescimento espiritual e descoberta. Que a paz e a bênção de Deus estejam com você. Inscreva-se e clique no sino para não perder nenhum conteúdo inspirador.